Boa tarde, alunos dos terceiros anos do Vespertino da disciplina de Língua Inglesa da Escola Estadual Sebastião Gugel. Espero que vocês estejam bem, se cuidando. Esse ano a gente não se encontra mais pessoalmente, mas vamos continuar tocando o barco por aqui. Nós vamos abrir o livro na página 37. Página 37. Vamos para Language Study, estudo da linguagem, que está aí abaixo, na parte de baixo da página. Language Study, estudo da linguagem. Vamos ver a segunda parte de Conditional Sentences, sentenças condicionais. São aquelas sentenças que vêm com o if, se. Se acontecer uma coisa, aconteceria outra. Se acontecer uma coisa, vai acontecer outra. Então, conditional sentences. Sentenças condicionais. 1. Observe the structure of a sentence taken from the main text of this unit. Observe a estrutura da sentença tirada do texto principal dessa unidade. Pay attention to the verb tenses in bold. Preste atenção aos tempos verbais em negrito. Then choose the correct options to complete the statement. Então, escolha as opções corretas para completar as assertivas. Primeiro, nós vemos aí uma frase retirada do texto. Começa com reticências. If you allow me to live just a few years in the second half of the 20th century, I will be happy. Se você me permitir viver alguns poucos anos na segunda metade do século XX, eu ficarei feliz. Então, observem aí onde tem allow, permite, e will be, ficarei. Nós temos agora para vocês escolherem aí, colocarem um tracinho embaixo do que for passando aí na leitura. This type of sentence is used when we talk about the present or future. Esse tipo de sentença é usado quando nós falamos sobre o presente ou futuro. The verb in the conditional clause is used in the. Então, quando eu digo allow, eu estou falando do presente. Então, used in the present. Vocês vão marcar aí embaixo do present. Tem present e past tense. Vocês vão marcar no present. And expresses a possible condition. Marque possible. Possível condição. While the verb in the second part of the sentence is used in the. Então, quando eu uso aí o will be, ele está no formato future with will. Então, marque aí, não marque imperativo, marque future, futuro with will, com will. Future with will. And expresses a possible or probably result. Não contraste. Se acontecer uma coisa, vai acontecer outra, então ele expressa um resultado, result. Então você marca aí embaixo de result. Página 38.
Have another look at the quote from Nelson Mandela, taken from the text on page 35. It is an example of a different type of conditional sentence. Então, nós temos aqui uma forma diferente de conditional sentence. Observe os verbos, as palavras, os verbos em negrito. I realized that when I went through that gate, if I still hated them, they would still have me. Então, eu percebi que quando eu estava através daquelas grades, se eu ainda os odiasse, eles ainda me teriam. Então, observe, odiassem e me teriam. Now, answer the following question in your notebook. Agora, responda as questões seguintes no seu caderno. Letra A. In Mandela's quote, which part of the sentence refers to a condition? No trecho de Mandela, quais partes da sentença se referem a uma condição? A condição é aí perto do verbo hate, né? De hated. If I still hated them. Então você vai colocar isso aí, essa partezinha aí. De if I still hated them. Se eu ainda os odiasse. Letra A. If I still hated them. Letra B. Which part of the sentence refers to a result of that attitude? Então, como resultado de se eu ainda os odiasse, nós temos they would still have me. Essa última partezinha do trecho. They would still have me. Eles ainda me teriam. É o resultado da hipótese, né? Da condição. Letra C. Does it refer to a situation that is possible or impossible to happen? Isso se refere a uma situação que é possível ou impossível de acontecer. Possível. D. Is the situation described in the sentence real or hypothetical? A situação descrita na sentença é real ou hipotética? It is based on fact or is it imaginary? Ela é baseada num fato ou é imaginária? É uma situação hipotética imaginária. Letra D. É uma situação hipotética imaginária. Três. In your notebook, write down the correct option to complete each of the statements below. Você vai grifar mais uma vez as palavras que estiverem corretas, as opções corretas. That type of conditional sentence is called second conditional. In the second conditional, nesse tipo de conditional sentence, de sentença condicional, ela é chamada de segunda condicional.
In the second conditional, na segunda condicional, the verb in the if clause is used in the... O verbo na if clause, na parte hipotética, no if, observe aí o hated, is used é usado no simple present ou no simple past? No simple past. Hated está no simple past, está no passado simples. While the verb in the main clause is used in the simple future, will infinitive ou present conditional, would mais infinitivo. Enquanto o verbo na principal, observe aí, depois do hated, nós temos would still have me. Ele é utilizado no present conditional, would mais infinitivo. Now look again at the fragment from Dr. King's speech and do the activities that follow. Agora olhe novamente para o fragmento do discurso de Dr. King and do the activities, faça as atividades que seguem. If I were standing at the beginning of time, with the possibility of taking a kind of general and panoramic view of the whole of human history up to now, and the Almighty said to me, Martin Luther King, which age would you like to live in? I would take my mental flight by Egypt, and I would watch God's children in their magnificent tract from the dark dangers of Egypt through, or rather across the Red Sea, through the wilderness on toward the promised land. And in spite of its magnificence, I wouldn't stop there. Então aqui ele fala, se eu estivesse no início dos tempos com a possibilidade de encontrar um rei ou general e ter uma visão panorâmica de toda a história da humanidade, e o Todo-Poderoso dissesse a mim, Martin Luther King, em qual era você gostaria de viver? I would take my mental flight. Eu tomaria um voo imaginário para o Egito e eu assistiria às crianças de Deus na sua magnífica viagem por o Egito, através do Mar Vermelho, através da floresta e da terra prometida. E ao invés dessa magnificência, apesar dessa magnificência, eu não pararia lá. Então, letra A. When Martin Luther King Jr. says, If I were standing at the beginning of time, he is talking about. Se eu estivesse no início dos tempos, ele está falando sobre a real situation, uma situação real, an unreal situation, something hypothetical, em uma situação irreal, alguma coisa hipotética, a situation that happened in the past, uma situação que aconteceu no passado, a situation that is about to happen, uma situação que é sobre o que aconteceu, a situation that was in progress at the moment he was speaking. Uma situação que estava em progresso no momento em que ele estava falando. Então aqui é correta, pessoal. Aqui é uma situação hipotética, não é real. O que ele estava falando era uma hipótese. Então o segundo pontinho que está correto. B. Dr. King refers to a hypothetical talk with God. What would Dr. King like to do?
O Dr. King, Martin Luther King, se refere a uma situação hipotética com Deus, a uma conversa hipotética com Deus. O que ele gostaria de fazer? Então a resposta correta aqui é o primeiro pontinho. He would like to take a broad view of human history. Ele gostaria de ter uma visão panorâmica da história da humanidade. C. Where would Martin Luther King Jr. want to go first on his imaginary flight? Qual é o primeiro lugar que Martin Luther King gostaria de ir no seu voo imaginário? Ao Egito, não é? To Egypt. Agora, pessoal, nós vamos completar esse texto com os verbos que estão aqui dentro da caixinha. À medida que vocês forem preenchendo, eu vou dizendo o significado do verbo e como ele fica no passado. Vamos começar. Então, leia o texto abaixo sobre Rosa Parks e complete usando os verbos na correta forma. Nós temos aqui be, que é o verbo ser, become, que é o verbo tornar, be negativo, sit negativo, sit que é sentar, tell que é contar, secure que é seguir, present que é presentear. Então a gente vai ver em quais tempos verbais esses verbos vão ficar aqui dentro do texto. If she, se ela, is still alive, aqui na letra A vocês vão colocar were, W-E-R-E. If she were still alive, se ela estivesse viva. Então na letra A vocês vão colocar were, W-E-R-E. Rosa Parks would be, would, o verbo modal que a gente viu anteriormente, would be, W-O-U-L-D, e o be depois. Would be, estaria, 102 years old today, estaria com 102 anos de idade hoje. In one act of courage on December 1, 1955, Mr. Parks, em um ato de coragem em 1º de dezembro de 1955, Mr. Parks, a senhora Parks, tornou-se, became, tá vendo become aí no quadrinho, vai ficar became, B-E-C-A-M-E, became, B-E-C-A-M-E, became part of a movement to end the bus segregation of the South, known as Montgomery Bus Boycott. Ela tornou-se parte de um movimento pelo fim da segregação no ônibus no Sul, conhecido como Montgomery Boycott do ônibus. And, vamos para a letra D aí, secured, tá vendo secure aí dentro do quadrinho? Você vai pegar esse secure e colocar um D no final. And secured, e assegurou
secured her place in American history as the mother of the Civil Rights Movement. Ela assegurou o lugar dela na história americana como a mulher do movimento dos direitos civis, a mãe do movimento dos direitos civis. After being told to get up and give her seat to a white man, Park decided enough was enough. Depois de ter que ser obrigada a dar o seu lugar para um homem branco, Parks decidiu que já era o suficiente, que bastava. She, aí vamos para a letra E, was not, W-A-S-N, apóstrofo T. W-A-S-N, apóstrofo T. She was not just a woman who was exhausted, but a woman who was tired of being treated like a second-class citizen. Ela não era somente uma mulher exausta, mas uma mulher que estava cansada de ser tratada como uma classe inferior. Contrary to popular belief, she, ao contrário da crença popular, ela, vamos para a letra F, she was not, o mesmo da letra E, was not sitting, S-I-T-T-I-N-G, she was not sitting, was not mais, S-I-T-T-I-N-G, was not sitting in a section for white passenger only. Ao contrário da crença popular, ela não se sentou apenas na seção para passageiros brancos. She was sitting in the middle section of the bus, which, if other seats, letra G, ela se sentou na seção do meio do ônibus, a qual, se outros passageiros estivessem, W-E-R-E na G, available for white readers, apropriado para brancos, African Americans could sit in. Os americanos africanos poderiam sentar. But because the whites only section was full, the bus driver, James Blake, mas por causa das seções para brancos estarem cheias, the bus driver, o motorista do ônibus, James Blake, told, T-O-L-D, Parks and 3 other black riders to move. James Blake, o motorista do ônibus, pediu para Parks e outros 3 negros saírem. Of the 4 of them, Parks was the only to stand, or should we say sit her ground. Dos 4, Parks foi a única que não se levantou, ou que deveria ter falado sentada. In June of 1999, President Bill Clinton
aí agora, em junho de 1999, o presidente Bill Clinton presenteou, present é só botar ED no final de presented Parks the Congressional Gold Medal, the highest civilian honor one can receive. Em junho de 1999, o presidente Bill Clinton presenteou Parks com a medalha de ouro do Congresso, a mais alta honraria que ela já recebeu. She was recognized as a living icon of freedom in America. Ela foi reconhecida como um ícone da liberdade da vida americana. Pessoal, com esse exercício a gente termina essa unidade. Até a próxima, se Deus quiser.